E aí, seja muito bem-vindo a mais essa aula do mini treinamento Protegendo Aplicações Web. Hoje a gente vai falar sobre levantamento de informações. Mas por que é importante a gente levantar informações? Bom, lembra que na aula passada eu te falei que é muito importante você conhecer o seu inimigo para aprender de fato a se defender? Isso acontece porque quando você estiver programando, no momento da programação, em tempos de programação, você vai conseguir auxiliar a feature que você está criando a uma possível vulnerabilidade. Então, enquanto você estiver programando, você vai conseguir entender exatamente que aquela feature que você está criando, muito provavelmente pode ter uma vulnerabilidade. Isso acontece comigo e acontece com muitos programadores que eu treinei. Então, é muito importante você conhecer esse passo a passo de levantar informações, entender a falha, os 3 pilares de toda falha, para de fato você aprender a defender os seus sistemas. Então, por isso que a gente vai aprender a coletar informações. Coletar informações é um passo a passo, é um processo muito importante em todo o pentest, em toda análise de segurança, em todo o hacking no geral. Então você precisa de informações do seu alvo para de fato conseguir explorar o seu alvo. Mas no que consiste basicamente o levantamento de informações? Onde é que eu posso procurar? No levantamento de informações a gente procura todo tipo de informação pública. Então, todas as informações que você conseguir coletar dessa empresa de forma pública, isso é completamente válido. Seja em sites de vagas de emprego, seja algum arquivo que você não deveria poder ter acesso e você conseguiu acessar, seja por um painel administrativo, talvez com credenciais default, seja com qualquer tipo de conteúdo que você tiver na internet. Então, se você conseguir e-mails, telefones, nomes de funcionários, por exemplo, você pode usar tudo isso lá na frente, na hora da exploração. Bom, o nosso ambiente prático é o evilcodesec.xyz. Esse é um ambiente que eu criei, eu vou mostrar aqui para vocês, vou até sair do slide. Esse é um ambiente que eu criei para que a gente consiga fazer os nossos testes de forma 100% despreocupada, tá? Então você pode acessar esse sistema, pode usar as ferramentas que você quiser aqui, que não tem problema nenhum. Esse é o sistema feito para esse mini treinamento. Bom, aqui a gente tem uma página simples, uma página como se fosse de uma instituição, então é algo bem simples mesmo, tá? Então, esse é o nosso ambiente prático. É só você acessar evilcodesec.xyz que você já vai ter acesso de fato a ele e poder testar, beleza? A técnica que a gente vai aprender agora para começar a coletar informações é o Google Hacking. Cara, existem diversos caminhos para tu ir a partir de agora para começar a coletar informações. Você pode começar por sites de empregos, você pode começar por diversas outras plataformas, mas eu prefiro começar pelo mais simples, que é o Google Hacking. Google Hacking você utiliza basicamente dorks, que imagine como filtros que você vai usar para fazer pesquisas mais avançadas, vamos dizer assim. Então, se você quiser, por exemplo, procurar por um arquivo específico, você pode usar o filtro ext2 Se você quiser procurar por um site, como está o exemplo aí no slide, você pode procurar por site 2 pontos. Então, assim você vai filtrar a sua busca, certo? Então, vamos fazer isso aqui na prática. Bom, eu vou acessar aqui o Chrome, vou acessar o Google no Google, né? Mas tudo bem. E aqui eu posso fazer algum desses filtros, né? Colocar algumas dorks aqui, alguns filtros. Então, bom, o filtro que eu vou fazer aqui é do site evilcodesec.xyz. Então, esse aqui eu vou pedir para o Google, Google, filtra aí para mim tudo que você tiver de pesquisas aí no mundo inteiro, eu só quero que você filtre por esse site em específico. E é esse aqui que ele me devolve, né? Ele devolve o site padrão, que é o evilcodesec, e ele devolve aqui embaixo um blog details, né? Então, vamos acessar aqui para ver qual que é. E aqui a gente tem o que parece um blog aí do evilcodesec. Então, a gente tem aqui algumas informações e o Google indexou essas informações. Então eu gosto muito de começar pelo Google Hacking por isso. Ele é super simples e você pode usar diversos mecanismos de pesquisa. Bom, todas as informações que você conseguir, você precisa anotá-las e guardá-las, tá? Isso é muito importante. Então anote todas as informações que você encontrar, que você conseguir de forma pública. Então você utilizou o Google Hacking, você utilizou as outras técnicas que eu vou te mostrar aqui, você coletou muitas informações sobre os seus sistemas, muitas informações possivelmente críticas, e você não anotou essas informações. Então lá na frente isso pode causar um grande problema, que você tem que fazer um baita retrabalho, né? Voltar a refazer as anotações e tudo mais. Então, simplesmente, quando você estiver fazendo a sua busca, quando você estiver nesse processo de coleta de informação, você pega aqui o bom e famoso bloco de notas
e você começa a notar, bom, o que a gente tem do Evil CodeSec? A gente já tem, por exemplo, que a gente tem esse domínio padrão, né? Esse domínio do Evil CodeSec aqui. Deixa eu aumentar o tamanho. Nós temos Evil CodeSec /blog details aqui. A gente já tem esses dois URLs aqui, né? Então, essas informações que a gente tem por hora do Evil CodeSec, né? A gente sabe que o nome da empresa é, por exemplo, Evil CodeSec, né? Que é uma empresa fictícia. E a gente pode procurar alguns outros detalhes aqui. Mas eu vou fazer isso seguindo aí a linha dos slides. Então, bora lá. Bom, o próximo passo é o RUIS, tá? Para que serve o RUIS? O RUIS serve para você coletar informações do domínio. Todo domínio, quando for registrado, ele tem algumas informações que você tem que colocar, como, por exemplo, o seu telefone, o seu e-mail, o CPF ou o CNPJ da empresa que é responsável por aquele domínio. Então, todas essas informações são indispensáveis quando você vai registrar um domínio. É claro, existem formas de ocultar essas informações e é o que a gente vai ver aqui também. Mas para você consultar as informações de um domínio, você pode acessar um site chamado who.is, né, que você pode, o domínio who.is, só que você colocar ali no seu navegador, que você já vai conseguir ter acesso, ou você pode fazer isso diretamente pelo terminal, tá? Se você estiver usando, por exemplo, Ubuntu, um apt-get RUIS já vai ser o suficiente. Se você estiver utilizando, por exemplo, um macOS e você tiver o burl instalado, o burl install RUIS também já vai ser o suficiente. Se você não entende nada do que eu estou falando aqui, não tem problema, é só você acessar o site who.is que você também vai ter o mesmo resultado, beleza? Eu vou fazer aqui via terminal. Eu vou pegar aqui meu terminal, certo? Vou fazer um RUIS em evil codesec.xyz. E pronto, isso já é o suficiente para ele pegar todas as informações de domínio para mim. Bom, aqui, no caso da Evil CodeSec, eu falei que você tem como ofuscar essas informações. E é esse o caso. A Evil CodeSec, a gente tem os nossos dados protegidos. Então você paga um pouco a mais para o seu domínio para ele proteger esses dados, tá? Então as pessoas não conseguem consultar nem ver dados sigilosos. Mas, por exemplo, se você testar aqui a Apple, por exemplo, apple.com, você já vai ver que tem diversas informações da Apple, aqui como name servers, como o e-mail técnico, né, para contato deles, tem alguns telefones, fax, enfim, outro e-mail para você entrar em contato. Então você tem diversas informações aqui sobre a Apple, né? Então isso aqui poderia ser interessante, por exemplo, você guardar para que você utilize posteriormente na hora de explorar as falhas, tá? Então, voltando aqui para o slide, o RUIS serve para você coletar informações de domínios. Bom, a próxima técnica /ferramenta que a gente vai estar utilizando é o archive.org. Ele serve para armazenar versões antigas de sites. Então imagina que o site-alvo que você queira testar, seja seu ou seja de um cliente, enfim, tenha informações, ou seja, um site muito antigo, e já passaram diversas informações para esse site, diversas versões desse site. Então você pode utilizar, por exemplo, versões antigas para coletar e-mails antigos, coletar antigos funcionários, coletar antigas informações, como por exemplo, informações de sistemas, informações de serviços que eles utilizavam. Então você pode utilizar o archive.org para realmente coletar esse tipo de informação. Então é bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu estou no archive.org e eu vou procurar, por exemplo, por apple.com, tá? Ele vai basicamente fazer uma pesquisa para mim com todas as imagens que ele possui de apple.com. Então eu posso voltar lá em 2001, na Apple, por exemplo, no dia 6 de janeiro de 2001, às 17h13, eu posso acessar exatamente como o site se parecia naquele momento, né? Então voltamos aqui para dia 6 de janeiro de 2001. Esse aqui era o site da Apple, tá? A gente vai ver aqui New Here Resolution, uma coisa Power Mac G4, cara, para vender. E esse aqui, enfim, esse aqui é o site da Apple e eu poderia utilizar isso para coletar possíveis informações, ver serviços que eles usam, esse tipo de informação. Então, informações relevantes, né? Bom, o próximo ferramenta que a gente vai estar utilizando para coleta de informações são sites de empregos. Sites de empregos, eles são muito importantes porque constantemente as empresas precisam contratar novos desenvolvedores. E para isso, eles precisam colocar as stacks, as habilidades que esse desenvolvedor tem que ter.
Então, quando a gente, por exemplo, encontra a nossa empresa-alvo colocando, seja do seu sistema, né, da sua agência, seja se você é freelancer ou seja do seu cliente, colocando informações sobre as tecnologias que eles utilizam, isso pode ser muito útil, porque quando uma empresa coloca em um site de emprego que ela precisa de um programador PHP, você já sabe que talvez todo o sistema, ou parte daquele sistema, é criado em PHP. Se eles precisam, por exemplo, de alguém que saiba administrar um banco de dados MySQL ou MySQL, como você preferir falar, você sabe que aquela empresa utiliza aquela tecnologia. Então, sites de emprego são muito importantes para você coletar informações de tecnologias, tá? Que aquela empresa usa. Então, se você tiver que contratar um novo desenvolvedor, se você for dono de uma agência, trabalhar em uma agência, se você for um freelancer e precisar pedir algumas informações para terceiros, tente colocar o mínimo de informações possíveis, tá? Isso é muito importante na coleta de informações, é bom para a gente que está fazendo essa coleta, mas para quem está expondo esses dados, pode estar correndo um grande risco. Então, vale a pena ficar bem ligado nisso, tá? A próxima ferramenta é para você descobrir o IP do alvo. É bem simples, é claro. Você pode usar, por exemplo, o Ping, o Dig, o Nmap, essas ferramentas para conseguir o IP da máquina-alvo, caso você queira rodar algum software, alguma coisa para coletar informações, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, fazendo um teste aqui em codesec, né? Então, ping evil codesec.xyz. Eu já tenho aqui o IP da máquina-alvo, né? Eu posso usar o dig também, só que o dig é um pouco mais complicado, porque você tem que colocar qual registro, né, do DNS você quer. Então, eu quero o registro A em evil codesec.xyz, e eu quero utilizar qual servidor DNS, né? Eu vou utilizar o da Google, por exemplo, que é 8.8.8. Então aqui eu vou conseguir ter, por exemplo, a informação de que o registro A, né, de evilcodesec.xyz tem esse IP. Então isso aqui é só uma forma, de fato, de você conseguir o IP da máquina-alvo, tá? Então essa aqui é mais uma informação relevante para a gente. Eu vou copiar essa informação e vou colar aqui também no nosso bloco de notas, tá? Então, bora lá continuar coletando informações. Bom, o próximo site é o Shadan.io. O Shadan ele é um mecanismo de pesquisa, tá? Então, ele basicamente fica pesquisando IPs por toda a internet e catalogando isso de maneira mais organizada no sistema deles. Então, o Shadan é muito interessante, tá? Eu já encontrei diversas portas de entrada para empresas através do Shadan. O Shadan também tem algumas dorks, tem alguns filtros, mas eu comumente utilizo mais livre assim para realmente tentar encontrar mais resultados, tá? Então, se você procurar, por exemplo, por Apple no Shadan, ele vai procurar de todos os IPs, de todas as informações que ele tem, banners de serviços e tudo mais, ele vai procurar tudo que ele tiver sobre Apple, tá? Então é uma ferramenta muito foda. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre essa ferramenta, mas é realmente só para te dar um overview e para você saber quais ferramentas você pode utilizar, né, para coletar essas informações. Então, bora para a próxima ferramenta. A gente vai utilizar o Apalizer. O Apalizer é uma ferramenta sensacional. Ele vê as tecnologias utilizadas no site, tá? Então imagina que você quer testar o seu sistema, você quer saber o que um hacker de fato consegue coletar de informações, é isso que você está fazendo aqui agora. E você quer saber se ele consegue saber, por exemplo, qual linguagem você está utilizando. Para isso você pode usar o Apalizer, tá? O Apalizer é basicamente um plugin de Chrome, que ele usa expressões regulares e diversas outras coisas para entender quais sistemas estão rodando ali por trás. Então eu vou mostrar aqui o Apalizer na prática para vocês. Vou abrir uma nova janela aqui e vou ir na Apple.com, por exemplo. Na Apple provavelmente não vai ter muitas informações, mas vamos testar mesmo assim. Então aqui na Apple eu consigo saber, por exemplo, que eles utilizam um servidor Apache, tá? Essa pode ser uma informação bem importante. Em evilcodesec.xyz eu consigo saber, por exemplo, que é utilizado um sistema operacional Ubuntu, que é utilizado uma biblioteca JavaScript, né, que é o jQuery, que é utilizado o Apache. Ó, essa informação é muito interessante, o Apache na versão 2.4.29. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e anotar essa versão .29. Então a gente pode anotar que o Apache, né, ele tem essa versão. Então, possíveis vulnerabilidades que possam existir no futuro, eu já vou saber, já vou conseguir saber que esse servidor é vulnerável, né? Então aqui você tem o sistema operacional, enfim, você tem algumas informações aqui de widgets e scripts fonte, tá?
Então o Appalizer ele é sensacional, você consegue saber a tecnologia que está rodando por trás do site. Obviamente nem sempre ele vai conseguir pegar todos os dados, mas a grande maioria das vezes sim. Então a próxima técnica que a gente vai utilizar é ou ver o código-fonte, ou analisar o código-fonte, ou analisar os pontos de entrada, tá? Aqui você pode analisar, por exemplo, inputs da sua aplicação, você pode utilizar parâmetros ocultos, caminhos de possíveis diretórios. Então aqui você realmente vai analisar o passo a passo, como a aplicação funciona, se você tem área de login, se você tem uma área que você pode editar alguma informação, você vai realmente coletar todas as informações que você tem do sistema, tá? Então aqui a gente vai pegar o Evil CodeSec como exemplo. A gente poderia, por exemplo, entrar no código-fonte e procurar por e-mails, por exemplo, digitando Ctrl F, Command F no macOS, né? E colocando um arroba, por exemplo, para procurar por arrobas. Então a gente tem já aqui o e-mail, que é admin@secreto. Eu vou até salvar essa informação. E a gente tem aqui também joão@evilcodesec.com, tá? Lembrando que todas essas informações vão ser muito importantes para você defender o sistema lá na frente, porque você precisa entender quais informações um hacker consegue coletar do teu sistema e se ele consegue se aproveitar de alguma dessas informações, tá? Então aqui a gente já coletou 2 e-mails, por exemplo, no sistema, e a gente poderia fazer uma análise aqui no código, uma análise um pouco mais minuciosa, né? A gente pode tentar acessar outras, ver se tem outras abas, outras páginas. Aqui a gente não tem muito, é um site estático, então não tem muito o que a gente testar, né? Se a gente, por exemplo, vier aqui e utilizar uma técnica de listagem de arquivos e diretórios, a gente pode usar uma ferramenta que é chamada de Dirb ou Dirbuster, são 2 ferramentas, a que você preferir. Eu normalmente utilizo o Dirb e eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo utilizando o Dirb, tá? Listar os arquivos e diretórios serve para você ver se você consegue acessar algum arquivo que é sensível na aplicação. Então, vamos dizer que você criou uma aplicação e ela tem algum arquivo sensível, certo? Você colocou lá um arquivo, sei lá, banco de dados.backup. Então, de alguma forma, alguém pode acessar esse arquivo se tiver público e baixar esse arquivo para a máquina dele, tá? Por isso que a gente lista os arquivos e diretórios. Às vezes a gente pode encontrar pastas que sejam suspeitas, que contenham dados, enfim. A gente pode encontrar bastante coisa aqui mesmo, tá? O legal de você utilizar uma ferramenta como o Dirb, por exemplo, como eu vou te mostrar aqui, é que o Dirb, ele já vem com algumas word lists padrões, tá? Eu vou colocar uma word list aqui, para ser mais rápido, obviamente, que eu fiz para encontrar o que eu preciso encontrar no Evil CodeSec, mas você vai utilizar a word list completa deles, é só não passar o último parâmetro. Então, o primeiro parâmetro é chamando o script, né, que é o Dirb, se você tiver o Dirb instalado na sua máquina, tá? Você pode utilizar ferramentas como sistemas operacionais que já possuem diversas ferramentas, como Kali Linux ou, por exemplo, ParrotOS, para estar fazendo esses testes. Eu não acho que seja completamente necessário, então eu simplesmente instalei o Dirb no Ubuntu, tá? Simplesmente um apt-get install Dirb. Se você tiver, por exemplo, no Windows, você pode baixar o Dirbuster, que ele tem uma interface gráfica, né? Se você tiver no Mac também, na verdade no Ubuntu também, você pode utilizar o Dirbuster também, que é um pouco mais simples, ele tem uma interface gráfica. Mas aqui é só para mostrar o conceito, que é listar os diretórios, tá? Então aqui eu vou digitar Dirb, chamando esse script. Eu vou digitar evil http evilcodesec.xyz, tá? E aqui por último eu vou passar a word list que eu quero, que é o word.txt, que é a word list que eu criei, tá? É só dar um enter que ele vai procurar e vai ver o que ele encontra no teu servidor web, no seu sistema, tá? Nesse caso ele encontrou o diretório /secreto, olha que interessante, já vamos anotar isso aqui. Ele aqui, ó, /secreto, né? E ele também encontrou um PHP-info. Olha só, um PHP-info. Então, significa que essa aplicação está rodando PHP, né? Então, ele encontrou um PHP-info aqui. Se você encontrasse qualquer arquivo .php, você já saberia que essa aplicação está rodando em PHP. Então, eu vou acessar isso aqui. Eu vou acessar /php-info. Ó, a gente já sabe que está na versão 1.5.6. Então, a gente já sabe que está nessa versão, isso aqui é muito importante para a gente. PHP está na versão 5.6, então, provavelmente a gente vai ter vulnerabilidades como SQL Injection, alguns possíveis XSS, se não tiver uma boa sanitização. A gente pode acessar aqui também
o /secreto, tá? Bom, aqui a gente tem uma área restrita, né? Então isso aqui é muito interessante. Então se a gente voltar aqui nas nossas anotações, a gente já vai perceber que a gente já tem 2 domínios, na verdade 4 aqui, né? 4 links, né? No site. Já tem esses links aqui. A gente temos aqui a versão do PHP que está rodando, a gente tem alguns e-mails, a gente tem a versão do Apache, a gente tem o IP, obviamente, da máquina. E aqui a gente teria muito mais informações se fosse uma empresa real. Então, só para você ter uma ideia de o quanto de informações você consegue coletar da sua empresa, do seu cliente, enfim, com esses simples passos, né? Da gente coletar as informações de forma pública. Então, as ferramentas que eu te mostrei aqui são ferramentas muito simples e que podem aí te trazer, te dar uma visão geral das informações que conseguem coletar, tá? Então, a gente já listou os arquivos e diretórios, né, do nosso sistema. Então, a partir de agora, a gente já sabe, né? Quais são os dados públicos? A gente já viu ali todos os dados públicos que a gente consegue coletar, né, do evilcodesec.xyz. A gente já viu todos os dados que a gente consegue fazer a coleta ali. Esses dados vão ser muito importantes posteriormente, né? Quais os sistemas e versões estão rodando? Então a gente já sabe que tem Ubuntu, a gente já sabe que está rodando PHP, a gente já sabe que está rodando PHP 5.6, né? Então tudo isso graças às técnicas que a gente utilizou. A gente já sabe que tem a página Blog Details, que tem a página inicial, que é uma página estática. A gente já conseguiu alguns e-mails, por exemplo. Quais os pontos de entrada? A gente já sabe, por exemplo, que a gente tem o /secreto, que a gente acabou de acessar, que a gente consegue colocar um e-mail e uma senha, então é um input, né, uma entrada de fato, e os arquivos e diretórios que a gente tem acesso. Então a gente encontrou, por exemplo, PHP Info, a gente encontrou, por exemplo, o diretório /secreto. Então tudo isso se conecta. Tudo isso que você sabe do seu sistema vai ser muito útil para você fazer a exploração posterior. Então, todo esse overview que a gente fez até agora do nosso sistema foi para coletar informações de forma pública. Tá? Essas informações a gente vai utilizar para proteger os nossos sistemas posteriormente. Lembre-se, você está aprendendo tudo isso até aqui e até agora para de fato proteger os seus sistemas. Então você tem que entender qual o passo a passo, né, que um atacante faz para de fato conseguir acesso ao seu sistema ou conseguir possivelmente explorar o seu sistema. Então você já tem as principais perguntas, as principais respostas que você tem que ter, que são quais os dados públicos, quais os sistemas e versões, quais os pontos de entrada e quais os arquivos e diretórios você tem acesso. A partir disso, a gente já começa a fazer uns testes de fato e procurar as falhas de fato, tá? Então a gente já tem todas as informações que a gente precisa. Na próxima aula, a gente vai entender quais os principais conceitos da falha que a gente vai explorar. Então a gente vai encontrar essa falha e vai entender os conceitos dessa falha de fato e como é que em casos reais, em empresas reais, essa falha aí teve grandes prejuízos e quais foram os resultados, quais foram os passo a passo para encontrar essa falha, enfim, para de fato quais foram os danos para a empresa, né? Se você tiver qualquer dúvida, já sabe, é só mandar um direct lá no Instagram, @codesecOficial, tá? Se você tiver qualquer dúvida, se tiver ficado qualquer coisa meio obscura aqui na sua cabeça, é só você enviar um direct lá que eu vou adorar trocar uma ideia com você. E é isso, até a próxima aula, espero te ver na próxima aula. Não esquece de comentar aqui embaixo e tamo junto.